Prontinho, então nós vamos dar início agora ao nosso estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje, né, junto conosco para nos abrilhantar com seu conhecimento, com as suas reflexões, está a Cristina Delou. E nós, para darmos início, então, vamos ler a página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é Vigiemos e Oremos, é a lição 110. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. E assim, né, Emmanuel nos convida realmente a refletirmos, né, sobre os que fazemos, porque nós nos cobramos muito sempre, né, que, nossa, nós estamos em erro, nós somos espíritas, nós estudamos o Evangelho, nós não podemos fazer. E ele vem com essa página consoladora dizendo para a gente que, olha, isso faz parte do seu pacote, porque é isso que você precisa superar, para que você alcance o propósito da sua alma, que é chegar aqui de um jeito e sair daqui melhor. E como é que a gente faz isso? É através dos nossos desafios diários, né? Aqueles desafios nossos conosco mesmo e os desafios que a gente compartilha com todas essas pessoas que estão à nossa volta e que fazem parte do nosso pacote para o sucesso da nossa reencarnação. Então, agora eu vou pedir a Maria Helena para fazer a nossa prece inicial. Querido Jesus, amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez reunidos para estudarmos um pouco mais dessa doutrina que tanto nos consola. Pedimos que a espiritualidade amiga esteja presente, nos ajude, nos intua a compreender o que será passado pela Cristina, que estejam do lado dela também intuindo para que ela faça de uma forma que nós possamos compreender. E que todos nós tentemos, e pelo menos tentemos, né, fazer dessas palavras o nosso uso do dia a dia. Esteja conosco e que façamos uma boa noite de estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Cristina, então, é com você. Sem Abre o microfone. não dá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada aqui pelo convite de estar com vocês pela primeira vez na quinta-feira à noite. É uma grande oportunidade sempre de estudo, né? E eu queria começar perguntando, porque eu não conheço a maior parte das pessoas, eu queria perguntar quem é que está lendo o Livro dos Espíritos pela primeira vez? Alguém? Tereza?
Só a Tereza? Não tô pela Não. primeira vez, não. Já Tá. li outras vezes. Tá. Foi equívoco. Tá Desculpa. bom. Luísa é a primeira vez. Mais alguém? Então tá. Quem é que tem por hábito, quando vai ler um livro, ler a introdução, ler o pós-fácio, ler as orelhas, ler tudo que tem no entorno do livro? Quem é que tem por hábito? Eu leio tudo. Eu aprendi a ler o livro da capa até o final. Até o final. Jaime também, Tereza Cristina também. Muito Eu bom. também, Valéria Eu gosto também. de ler as orelhinhas, a parte de trás, para dar, né, aquele clima, porque aí a gente já sabe o que a gente vai encontrar, né? Isso. Quem é que começa a ler pelo final? Quem é que vai logo no último capítulo? Maria Helena, eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu quero sempre ver como termina. Mas não importa se é psicografado ou não, eu sempre faço isso. Vou lá no último capítulo para ler. Então, eu só faço isso se for romance, gente. Se for livro de estudo, eu não faço, não. Eu faço. Eu quero ver logo o final feliz da história. Não, eu faço, porque livro didático tem considerações finais. Romance tem o último capítulo. Então, eu vou lá no final saber qual é a ideia geral do livro. Porque se o livro tiver mal escrito, ele não traz no final, nas conclusões, o ideário dele, né? Então, essa é uma ideia da gente já ler o livro com o ideário em mente, porque é sempre uma surpresa. Por exemplo, essa introdução... Tereza, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ou foi só naquela resposta? Não, foi só naquela, desculpa. Tá, não tem problema nenhum. Vamos conversar, tá? Vamos conversar, porque quem já leu tem na lembrança outros comentários, e quem não leu pode fazer pergunta. O papel de estudar é isso. É diferente na palestra pública, né? No estudo a gente pode interagir. Quem já leu, já fez outras reflexões, descobriu outras coisas. Quem não leu, vai ser surpreendido com o que Kardec traz e pode até dizer assim, nossa, que coisa fora de propósito, principalmente nesses itens 9 e 10, porque o que ele coloca na introdução é de um despertar da consciência para o que aconteceu com ele lá na codificação. A gente sabe que, tecnicamente falando, a introdução do livro é escrito por último, então a introdução do livro só é escrita depois que o livro está todo escrito. E aí, depois que o livro está todo escrito, o autor faz aquele apanhado para falar sobre o livro. E da maneira como ele escreve, ele coloca questões na introdução que não estão no Livro dos Espíritos, mas que ajudam a esclarecer o contexto do livro, da elaboração do Livro dos Espíritos e do contexto da codificação, né? Porque a codificação ela começou antes da escrita do livro, a organização do livro vem um pouco depois dele começar a frequentar as reuniões e começar a receber as psicografias, as cartas. Então, assim, tem uma hierarquia de fatos, tem uma hierarquia de reflexões, de decisões, e o Livro dos Espíritos traz isso para a gente tomar conhecimento. Para quem é estudioso de verdade, na verdade, tinha que ir lá na Revista Espírita, porque na Revista Espírita tem tudo. Todas as psicografias, todos os textos que ele escreveu, todos os textos que ele publicou em jornais, em outros lugares, e o que ele pensava de verdade. E aí, como no Livro dos Espíritos a gente tem uma introdução que é escrita após
determinados fatos já terem começado a acontecer e acompanharam ele até a sua desencarnação, até depois da sua desencarnação, enfim, a gente vai ver que ele fez uma escolha de termos, de delimitação de assuntos, porque ele tem um momento do texto que ele fala dos antagonistas. Eu vou aprofundar mais essa questão quando chegar lá. Esses antagonistas, que ele chamou de antagonistas, hoje a gente chama de detratores, porque foram aqueles que trataram de atrapalhar a divulgação. E eles estão reencarnados no movimento espírita. Então, é muito interessante, porque eles sofrem o conflito das ideias que eles tinham com as ideias doutrinárias. E aí, para não sofrer o conflito, a tentação do conflito, a Maria Helena sabe disso, né? Eu opto pelo estudo dirigido, porque a gente lê a ideia dele, comenta, tenta entender a ideia dele, sem dar a opinião da gente. Claro que a gente vai interpretar, a interpretação é sempre subjetiva, mas a gente vai tentar entender o texto dele, não a minha opinião sobre o que ele disse nesses 2 pequenos textos do parágrafo 10º e 9º e 10º. Mas eu vou começar passando aqui para vocês um vídeo. Deixa eu ver onde é que ele está. Então, vamos começar por este aqui. Espero que eu tenha decidido pelo certo. Vocês estão vendo? Uma tela, Kardec, o filme? Sim. Ok. Vou colocar ampliar mais. Vamos lá. Todo mundo já viu o filme Kardec? Sim, eu vi. Quem não viu é spoiler. Sim. Para quem não viu, é spoiler para o estudo, relembrar o filme e estimular vocês a assistirem o filme que ainda não viu. Quem são essas pessoas que são capazes de servir de interface entre uma dimensão invisível e a nossa dimensão? Vocês estão escutando o som? Oi? Sim. Então tá. Quem são essas pessoas que são capazes de servir de interface entre uma dimensão invisível e a nossa dimensão? A irmã, ela foi uma médium muito importante. Ela descobriu o Kardec, foi procurar ajuda. E eu acho que os dois se ajudam, assim, na verdade, porque ela chega num momento muito importante da vida do Kardec também, para dizer para ele não desistir. Pode botar o cisto no lugar mesmo. Na casa da Madame Claire Maison, não havia ninguém que psicografava. Era um cestinho com lápis e o próprio lápis escrevia as mensagens. Eu sou uma pessoa curiosa também, então eu já fui a centro espírita. Já conheci um pouco, só que eu nunca tinha tido um contato direto com uma médium que psicografasse. O Wagner me ajudou até a encontrar um centro onde eu pude ir, pude participar assistindo a uma sessão de psicografia. As 2 filhas dos Baudin são médiums e psicografam já há algum tempo. Nós gostamos desse convívio com os espíritos, nós estamos acostumadas a psicografar, não é uma coisa que a gente fique assustada. Nem sempre elas psicografam tudo sozinhas, né? Geralmente psicografam juntas. Uma folha para uma, outra folha para outra. O filme é interessante para o espírita, para o simpatizante do espiritismo, mas ele é absolutamente contado e mostrado para quem não conhece o Kardec também. A gente tem muitos elementos na história que são absolutamente universais. Vamos lá. Vamos fazer alguns comentários aqui desse momento.
que chamou a atenção de vocês nesse vídeo? É um trailerzinho, é um making off, né, do filme. O que chamou a atenção de vocês nesse vídeo? Sem timidez, viu? A curiosidade de alguns atores, né, que estavam participando ali, de já estar se envolvendo no que o filme, a mensagem que o filme vinha trazendo, né? Então, eu percebi que tinha uma atriz que falou que ela era curiosa, então ela já tinha ido até a uma casa espírita para ver mesmo se isso funcionava, se acontecia assim, né? Você sabe que vai sair agora Os Mensageiros, né? O Nosso Lar 2. Você já viu alguma entrevista com o Edson Celulari? Sobre não, o filme? Ainda não vi, não. Procurem, tá no YouTube. Tem making off do filme, tem entrevista com ele, procurem. Porque é muito interessante. Ele não conhecia, ele não tinha nenhuma familiaridade, e o problema é que Wagner de Assis é médium. E os fenômenos acontecem no set. Já aconteceu no Nosso Lar, aconteceu no Kardec e aconteceu agora de novo. Então, é inquestionável, porque acontece com as pessoas lá no set de filmagem. A gente vai tratar do assunto aqui, sob a luz da reflexão de Kardec, mas quando as pessoas têm o controle da situação, é inquestionável. Pode falar, Cristina. Me lembrou também, assim, por ocasião do filme do Chico, o ator era Nelson alguma coisa, não me lembro. Xavier. Nelson Xavier mesmo, né? O Nelson Xavier, então, ele já estava muito doente na época das filmagens, ele já estava com um câncer bem avançado, e ele colocou que assim, a vida dele mudou muito durante as filmagens e após as filmagens do filme do Chico. Do Chico. Entendeu? Ele relatou as experiências que ele teve, né, tudo que aconteceu com ele em termos físicos que ele percebeu, tudo que aconteceu com ele por ocasião dessa participação dele na história do Chico. E assim, é muito importante quando a gente assiste um relato desse, vindo de uma pessoa que não conhece, né, o espiritismo. Um outro ator que também fez alguns comentários bastante interessantes foi o Antônio Fagundes, por ocasião da novela A Viagem. Né? Uhum. Então, assim, são comentários que, quando são pessoas que não estão diretamente ligadas ao estudo da doutrina, assim, isso impacta na gente de uma forma muito mais positiva, porque a gente que estuda, a gente que participa de uma certa forma de uma rotina de uma casa espírita, a gente está acostumado aos fenômenos, né? Uhum. E a gente entende os fenômenos, a questão do próprio passe, né? Independente das questões da grande fenomenologia que envolve, né, a espiritualidade. Não, a gente está falando daquele nosso dia a dia mesmo, das coisas que a gente vê acontecer dentro da casa espírita, né? Isso. Então, eu acho que é muito importante quando isso aparece. Jaime, o seu comentário eu vou deixar para durante a apresentação dos slides, porque o seu comentário tem a ver com o que eu vou comentar lá, tá? Fala, Maria Helena. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se eu prestei muito atenção, né, mas me chamou a atenção foi que as duas meninas que estavam trabalhando no filme, me parece que elas já tinham tido contato com a doutrina, né? E os outros mais velhos não tiveram. Eu entendi direito ou não? Ou já era parte do filme? Não, ali era parte do filme. Era parte do filme. Elas falam como personagem. Tá, pois é, eu fiquei na dúvida, falei assim, será que elas já participavam antes? Não, e eu não tinha não, elas entendido. falam como personagem. Tudo bem. Fala, Paulo. A impressão que dá, do mesmo jeito quando a gente fala que quem está na chuva para se molhar,
quem está na luz é para se iluminar, né? Você está iluminar. Luz, acho que você acaba se iluminando, né? Então, esses exemplos foram dados, eu vejo bem isso. E é interessante que o Wagner de Assis ele está tendo essa missão, né? Isso não é prova nem expiação, ele está tendo essa missão, divulgar a doutrina espírita numa linguagem de cinema com uma qualidade que nós não conseguimos balizar, porque na Terra a qualidade ela é aferida pelo prêmio. E ele sempre escreve os filmes para os prêmios, e os prêmios não vêm. É muito interessante isso, né? Mas isso também faz parte do pacote. Não tem prêmio, tem que divulgar, tem que fazer o mais bonito possível. Aí o comentário do Jaime eu vou guardar lá para frente, que é para a gente poder aproveitar, né? E quem conheceu a doutrina pelo fenômeno, chegou de um jeito. Quem conheceu pela literatura, chegou de outro jeito. Quem conheceu pela doença, chegou de outro jeito. Quem está conhecendo pelo cinema, está chegando de outro jeito, porque é a sensibilidade que está sendo evocada, provocada, a razão, né? Então, quando a gente fala somos espíritos em evolução que predominantemente desenvolveram mais o intelecto e menos o emocional. Esses que estão sendo tocados pelo cinema, eles são emoção pura. Eles são da área do cinema, da arte, do teatro, da dramaturgia. Então, eles já funcionam pela emoção. Será que intelectualmente eles são bem aquinhoados? Será que ele já tem esse conjunto intelecto-moral bem desenvolvido? Será que é por isso que fica mais fácil tocá-los quando o conhecimento chega até eles? Porque eu imagino assim, o conhecimento não chega porque eles não tiveram família espírita, porque eles viveram de um jeito que o artista vive, que é meio desorganizado, meio exagerado, mas quando ele chega para fazer a parte dele, e ele é capaz de se entregar, né, por aquela sensibilidade, nossa, olha a mudança, né, que pode trazer na vida de uma pessoa. Ok, deixa eu colocar mais um aqui, que... Vamos esse aqui. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé
inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Então, o que chamou a atenção de vocês nesse pequeno vídeo? Então, a mim chama a atenção exatamente o autoquestionamento de Allan Kardec, né? Primeiro, se ele queria participar daquilo, segundo, se ele tinha condições de fazer, como é que ele ia desenvolver, né, toda aquela pesquisa, até porque, gente, o ano era 1850 alguma coisa, né? A gente tinha tecnologia, era tudo... A tecnologia era outra, né? Não é? Então, assim, eu acho que o que me marca nesse vídeo de agora é exatamente isso, né? É a gente poder ver Kardec na condição do homem comum, não do codificador, mas daquele que tem a responsabilidade de falar assim, vem cá, será que isso aqui é para mim mesmo? É isso aí. Então, esse segundo vídeo trata de assuntos que a gente vai tratar hoje. Então, deixa eu ver aqui onde é que está o meu PowerPoint para tratar com vocês. Está muito pequeno? Tá bom assim? Então, vou pedir a colaboração de vocês. Elaine, lê para a gente. Dá para você ler? Você consegue ler para a gente? Não? Fátima? É só abrir o microfone. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra, à primeira vista, bastante independente da vontade, para afirmar a convicção de um observador novato. Está aqui, Alberto. Os dois estão aqui. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, como cesta, prancheta e etc. Vocês viram a cesta lá no vídeo, né? E o Jaime fez um comentário. O lápis que escrevia sozinho, um detalhe que me escapou antes. Vai escapar sempre, Jaime. Vai escapar sempre, porque primeiro a gente não tem a informação de que era um cesto, um lápis acoplado num cesto no início. Mas quem conhece a psicografia na atualidade, médium segurando o lápis e escrevendo, pensa que sempre foi assim. Não, teve as batidas, teve a fase das batidas, e as batidas, elas não permaneceram, né? A estratégia do lápis acoplado na cesta foi uma estratégia inteligente, né? Pedir desculpas a vocês, mas meus netos estão aqui, eles entraram aqui no escritório e eu vou deixar eles aqui tentando sem que eles atrapalhem muito. Então, não há a manifestação inteligente no movimento. O movimento ele é produzido por um ser inteligente. O movimento não é inteligente. Está claro? Para quem é que está lendo pela primeira vez, hein? Luísa. Né? Na Luísa?
Só um minutinho, gente. Desculpa, vamos lá. Então, o movimento ele é produzido por um ser inteligente, mas ele não é inteligente. Muito bem. Então, ele não fala do movimento inteligente dos objetos, nem das comunicações verbais, nem das médiums que escrevem diretamente. Porque esse gênero de manifestação é evidente para os que viram e se aprofundaram no assunto, não se mostra à primeira vista bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Significa que quem vai ver pela primeira vez não se convence de imediato que a psicografia é fato. Vai ter sempre alguém que vai dizer assim, isso é inconsciente. Porque escreveu, captou do meu inconsciente o nome do meu avô. Isso não é uma coisa automática de entendimento, não é de crença, não é de entendimento, é de conhecimento dos fatos. Porque, ao contrário, quem quer refutar, refuta pela negação. Quem quer negar, nega por uma simples frase. Isso tudo é fraude. Isso tudo não tem sentido. A gente vai ver, o filme trata do assunto, o Jaime comentou e o Kardec escreveu. Mas ele vai tratar, então, da escrita obtida com auxílio do objeto. Porque isso é que é mais incrível ainda. Que energia, que força, que elemento da natureza fez aquela cestinha andar e o lápis escrever, estando acoplado na cestinha, respostas inteligentes. Essa que é a nossa questão. E é o que o Kardec vai tratar aqui. Espera aí. Eu estou no lugar errado, claro. Pronto. Antes do filme, Kardec, já havia na internet tentativas de ilustração da cestinha. A cestinha aquele modelo de cestinha já é fruto das pesquisas que estão sendo feitas desde que Canuto de Abreu, comprou o que sobrou dos documentos de Kardec. Vocês estão sabendo disso? Pessoal que estuda doutrina há mais tempo, vocês estão sabendo disso? Eu vi o Paulo Figueiredo comentando sobre isso. O que você achou? Absurdo? Factível? Como é que é? Eu, inclusive, comprei o livro, A Autonomia, Uhum. E achei muito interessante todo o questionamento que ele faz, porque, assim, se a gente for simplesmente fechar o olho e não admitir
tal possibilidade do que ele comenta, né, a gente está, talvez, cometendo aí um equívoco. É muito interessante. Não, e a gente está agindo contra o método de Kardec, né? Exatamente. Não é o método de Kardec. A gente tem que fazer a crítica, não é? Não nos é proibido fazer uma reflexão crítica. Pelo contrário. Olha o comentário que eu fiz para a Cristina, não joga o livro fora. Porque se comprar um novo agora, vai encontrar frases, as traduções novas feitas pelo Noleto, com a tentativa de modernizar a escrita do Guilhom Ribeiro para atrair mais público, muitas vezes altera a interpretação, porque na língua portuguesa, colocar o adjetivo antes ou depois faz diferença. Colocar o advérbio antes ou depois faz diferença. Não é assim. Não é isso? E aí, lá nessas pesquisas, várias coisas. Engraçado que Ferdinand, eu fiquei muito impactada, sabe, com aquelas informações, porque eu não fazia ideia de que alguém tinha guardado alguma coisa, que alguém tinha... E porque aí eu entendi que aquilo era o movimento dos espíritos para a gente poder ter acesso a algum vestígio que ele tenha produzido e tocado, estou falando de Kardec. Então, há algumas ilustrações, há alguns objetos, isso tudo foi comprado, gente, por uma pessoa, e foi trazido para o Brasil. Isso está em São Paulo, nas casas André Luiz, e eles são os responsáveis por colocar esse material todo no formato digital para a gente um dia ter acesso. Ninguém vai ter acesso à carta propriamente dita, mas a carta digitalizada, isso está sendo trabalhado, isso custa muito dinheiro e tem gente trabalhando nisso. A gente tem mais familiaridade com a imagem, com a caneta na mão, porque isso é o mais plausível para a gente, né? Mas não foi assim que começou, e a maneira como começou é que mostra a razão e o fundamento das perguntas feitas por Kardec. Ora, a mesa não tem cérebro, a mesa não pensa. Se a mesa fala, é porque ali tem uma inteligência acoplada que está trazendo sentido para os gestos, para o movimento, para os sons, para os ruídos, para as batidas que estão sendo sentidas. Alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Jaime, vamos lá. Primeiro parágrafo, lê para a gente. Pode ser ou não? Luísa, voltou? Cristina, Eu vai posso lá. ler. Pode sim, vai. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir, de qualquer modo, em o traçar das letras. É isso. E, peraí, deixa eu comentar só essa frase. Kardec, ele é tão simples em dizer, né? A maneira como os dedos tocam, repousam no objeto, é o grande desafio. Porque a gente, para escrever, quem é que sente dor na mão até hoje quando escreve a lápis ou caneta? Porque agora, então, que a gente só digita, quando a gente vai escrever a lápis ou caneta, não dói, volta a doer, como doía quando a gente era criança. Porque dói segurar o lápis, não sabendo segurar o lápis, dói. E o que acontecia era uma coisa inexplicável. Como é que aquele lápis escrevia francês, né, gente? Francês. O dobro de letras, acentos em palavras antes da reforma. O francês de 1855 é francês antes da reforma, das reformas todas que aconteceram depois. Então, é um francês muito mais arcaico,
com muito mais letras no conjunto das palavras que a gente utiliza na atualidade. Vai, quem foi, Marilena? Mas admitamos que alguém dotado de maravilhosa habilidade seja isso possível e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador. Como explicar a natureza das respostas, quando se apresentam fora do quadro das ideias e do conhecimento do médium? E aqui tem dois desafios muito grandes. Um é o dom, a habilidade do ilusionista, né? Ele aqui está falando do ilusionista, aquele que vai fazer os objetos mexerem na nossa frente, sem que a gente perceba que ele está tocando nos objetos. A gente vai acreditar que os objetos estão se movendo sozinhos. Ou quantos mágicos fazem aquela moeda levantar, subir, descer? Nós que somos, quando crianças, a gente fica ali, como é que ele faz isso? Meus filhos foram aprender a fazer mágica, para poder entender como é que era aquele negócio, aquele truque ali. Então, se os ilusionistas fazem isso, aí vem Kardec com a sua inteligência. Mas aí como é que você explica a natureza das respostas? Porque as respostas, elas não fazem parte do escopo do conhecimento da data daquela época, daquelas pessoas. Era uma revelação, ninguém dominava aquele conteúdo. Então, ele vai questionar exatamente como é que explicamos isso, de onde vem esse conhecimento. Não é da ponta do lápis, porque a gente sabe que o lápis não tem inteligência. Se a pessoa que está fazendo o lápis se mover é um ilusionista, de onde vêm aquelas respostas de natureza tão complexa? Algum comentário? Aí eu captei a imagem do filme. Olha lá, ela passa tão rápido que no filme a gente não vê a hora que a cesta aparece. Essa configuração é diferente daquela da imagem ilustrativa. Eu imagino, como o Wagner esteve em Paris, ele fez muitas pesquisas, ele fez o mais próximo da realidade. E aí vocês imaginem, olha o tamanho desta cesta, o lápis ali, o tamanho do lápis, para a ponta chegar lá no papel e sair escrito dentro do papel, não sair do papel. Vocês lembram do Chico, na época que ele psicografava? Quem chegou a acompanhar, ele só psicografava da metade da folha para baixo. Vocês lembram disso? Às vezes a página só tinha 3 linhas. Havia psicografias, cartas, que tinham 120 páginas, por conta dessa história de só escrever três linhas, porque a parte de cima era para escrever de modo mais legível, ou para servir de um apoio qualquer para quem fosse virar, não mexesse onde ele estava escrevendo, tinha uma área de papel para poder puxar, para mudar de página, enfim. E aqui a gente vê um exercício ali cinematográfico, né, de uma liberdade cinematográfica, a cestinha ali ocupando quase que a folha de papel inteiro para escrever uma resposta dada a uma pergunta feita por Kardec. Se quiserem comentar, pode comentar. Cristina. Pois não. E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém, muitas vezes, de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Aí eu fui de curiosidade saber qual é a maior resposta, porque a menor a gente sabe, né? Quem é que sabe o número da pergunta que tem a menor resposta do Livro dos Espíritos? 625. Qual é a resposta? Jesus. Isso. Aí, a maior resposta, você sabia que era 1009? Apresenta 4 mensagens de espíritos nobres e a participação final do codificador. E a pergunta é: assim,
as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? O livro acaba na 1019. Na 1009, tem 4 mensagens de espíritos nobres e a finalização de Kardec. Imagina a cestinha lá no sistema de cestinha escrevendo aquelas respostas. As médiuns tiveram um papel importantíssimo. Quando elas chegaram, elas foram muito bem-vindas, até por conta da idade, da experiência. Vamos falar disso. Quem foi que levantou a mãozinha? Pode falar. Então, fui eu. Eu queria só assim saber qual seria a opinião de vocês, quem quiser dar opinião, sobre assim, eu estava pensando aqui do porquê da cestinha. Assim, qual é a explicação racional dos espíritos necessitarem de um subterfúgio desse, né, da cestinha com lápis? Porque era para assim, para causar algum impacto a nível de fenômeno, ou será que era porque, por exemplo, ainda não havia talvez uma educação da parte dos médiuns para que se fizesse a manifestação de alguma outra forma, para que a mensagem fosse trazida de outra forma? Porque é uma coisa um tanto ao quanto assim curiosa, né? Do motivo de ter sido feito dessa forma, uma cestinha com lápis. O que vocês acham que poderia, assim, ser a explicação, uma justificativa para ter sido feito dessa forma, não de outra? Eu sei que, por exemplo, existe um tipo de escrita, eu não vou me lembrar agora, mas é uma escrita em que existem relatos disso, que a escrita apareceu já no papel escrito dentro de uma gaveta. Né? Aquela escrita que não teve nem ação direta do lápis ali, mas o espírito chegou lá e deu a mensagem escrita dentro de um papel que estava dentro de uma gaveta. Então, assim, o que justificaria? Eu não estou querendo ser chato, não, mas é só por curiosidade mesmo. A pergunta é pertinente. Essa forma, será que foi para causar algum impacto? O que vocês acham? Tereza quer responder? Posso falar, sim, o que eu penso, Paulo. Naquele momento, estava se querendo mostrar um fato que levantava dúvidas. Então, veja bem, se fosse como nós estamos acostumados agora a ver psicografia, né? O médium segurando o lápis, poderia-se dizer que aquilo ali vinha da cabeça do médium. Aí eu imagino aqui, me ocorre, né, que a cestinha era um objeto mais leve do que uma caneca, do que, sabe, ficar dando pancadas, né, como tinha feito de outra forma. Então, eu acho que tudo, as coisas, assim, elas não dão saltos, né? Então, eu acho que foi tudo um processo, né? E o lápis ficava bem encaixadinho ali na cestinha, não sei. Eu acho que a mão do médium, né, que é claro que ele poderia estar fazendo desta forma, poderia levantar dúvidas. Por que da cestinha? O lápis não podia escrever direto? Deixa eu ver o que Ferdinand tem para falar. É exatamente o que a Tereza colocou. Eu acho que foi todo um processo que veio evoluindo pouco a pouco, mas, como o Paulo falou, claro que eles tinham condição de fazer isso de imediato. Inclusive, até na Bíblia, a gente tem, no passado lá, coisa de escrita direta, né, na parede, enfim, os espíritos têm condição de fazer isso, mas foi todo um processo, como a Tereza disse aí, e como a Célia colocou aqui, para ir chamando a atenção gradativamente, para não dar impacto e também para não favorecer a dúvida, né, da cabeça do médium, enfim, acho que é isso. 2 dados históricos, Paulo. As mesas girantes, elas só aconteciam por imposição das mãos. Sim. Então, as mãos eram colocadas, né? O dedinho era interligado, aí elas faziam todos a rodinha e a mesa levitava. Na casa da Madame Plenezmaison,
não tinha médium. Não tinha médium para psicografar. As meninas não frequentavam a casa dela. Uhum. E aí, o que me vem a ideia é o seguinte: eles não conseguiram colocar o lápis em pé. Eles não conseguiram, porque eu tenho certeza que eles tentaram. Eu acho eles tentaram colocar o lápis em pé para o lápis escrever sozinho. E eles ficarem vendo o lápis escrevendo, mas eles não conseguiram isso. Se Pode me falar. permite, talvez, assim como a Tereza e o Ferdinand falaram, né? Talvez fosse criar um impacto muito forte demais a gente ver um lápis escrevendo sozinho, assim. Talvez o impacto fosse ser maior do que eles quisessem causar, né? E aí a cestinha ficou ali como um apoio, né? E diminuindo um pouco o impacto da escrita, né? Mas eu acho que essa história foi decisão dos espíritos. Sim. Porque o impacto, a mesa girar já é um impacto. Sim. Se você vê Mary Poppins, vamos para a fantasia. Se você vê Mary Poppins, na hora que os velhinhos e as crianças começam a rir, o que acontece? Todo mundo levita que nem a Mary Poppins. Você imagina isso de verdade? Era de verdade, as mesas estavam levitando de verdade. O impacto. Então, assim, os espíritos não fizeram isso, eu acho que para não causar mais escândalo. Sim. E não dificultar o processo. Pode falar, Ferdinand. Ele levantou na minha frente a mão. Pode falar. Quem levantou? A Célia. Pode falar, Célia. Eu, sinceramente, eu acho que naquela época era necessário que se comprovasse esses fenômenos, né? Era necessário que se chamasse a atenção de qualquer forma sobre isso. Naquela época era necessário. Não, como agora não é necessário. Nós sabemos da existência extrafísica, mas naquela época era uma coisa controversa e era um fenômeno. Então, qualquer forma de comunicação que saísse do natural estaria chamando e fazendo valer o que eles traziam, a mensagem que eles teriam que trazer. Então, primeiro, eles teriam que chamar a atenção de nós, né? No caso. E até porque o centro da questão não era o fenômeno, mas o conteúdo que vinha por intermédio dele. Exato, mas... Então, assim, fazer o lápis escrever sozinho ia virar espetáculo. Mas o conteúdo, para que tivesse credibilidade, ele precisava ter algo a mais. Isso. Né? E a forma que eles encontraram para que tivesse esse algo a mais era a cestinha ali com lápis, que é sutil, né? E que existia uma inteligência atrás disso. Então, hoje nós não precisamos disso, porque nós temos a comprovação de que esse outro mundo existe realmente. Mas naquela época era muito importante que se comprovasse, né, fisicamente. Isso. Então, eu acho que as cestinhas foram muito importantes nesse... Gente, eu tenho que pedir desculpas a vocês, mas eu vou ter que interromper, eu não vou conseguir continuar. Eu estou com o neto chorando, se vocês puderem me permitir um outro dia, eu faço com vocês o estudo. Hoje, por favor, quem puder continuar, continue, mas eu peço desculpas, eu não vou poder continuar, tá? Que pena. Depois a gente conversa. Tá bom. Continua para mim, por favor. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Paulo, a respeito do que você falou, assim, eu acho que o primeiro impacto, sabe, aquele das mesas, foi realmente para aquele baque chamar a atenção. Sim. A partir daí, né, que já chamaram a atenção do cara lá, do Kardec e de outras pessoas, aí a questão da cestinha, o fato de não ser o lápis escrevendo sozinho, como a Célia falou, para não chamar mais atenção do que o conteúdo, né? E naquele momento já não era mais a atenção que queria se chamar, mas sim o conteúdo, a mensagem propriamente dita, para não, como disse ali, para não virar um espetáculo. Então, não, chamaram isso. Tá.
Concordo, concordo. Eu acho até que o uso da cestinha com lápis foi necessário, justamente pensando de uma outra forma, né? Porque se, por exemplo, viesse uma mensagem escrita dentro de uma gaveta, ninguém ia acreditar, iam achar que alguém tinha colocado aquela mensagem lá. Então, era necessário que ocorresse algum nível de fenômeno, mas não muito, não mais do que necessário para não tirar o escopo da mensagem, né? A importância da mensagem, mas era necessário sim que tivesse algum fenômeno. Então, essa explicação é bem razoável. Gente, então, olha, eu vou propor o seguinte, eu de fato não me preparei para que a gente fizesse uma substituição assim de emergência. Então, e também a gente já está com praticamente meia hora só de conversa. Eu proponho, então, que a gente leia os próximos parágrafos e a gente se atenha a comentários mais curtos para a gente conseguir chegar pelo menos no item 10. O que vocês acham? Tranquilo. Beleza. Tudo bem. Então, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a ler, então, a partir do parágrafo que fala assim, que respondem a essa evidência os antagonistas. Alguém está com o Livro dos Espíritos aí em mãos? Porque eu tenho que achar onde eu botei o Livro dos Espíritos. Estou aberto aqui, só não sei onde é que está esse parágrafo aqui. Peraí. Já vi. Posso ler? Quer que eu leia? Então, lê esse parágrafo, por favor, depois a Tereza lê o próximo, tá bom, Tereza? Posso começar? Sim, claro. Vamos lá, então. Que respondem a essa evidência os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão? Diremos, primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas, por que singular coincidência, esses mistificadores se achariam acordes, de um extremo a outro do mundo, para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas, respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido. Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas, se prestassem a tais manejos? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque, se os médiuns não são instrumentos passivos, indispensáveis se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Eu acho interessante a sabedoria do Kardec nesses pontos, inclusive lá no livro que é o Espiritismo também, que ele coloca que é muito mais fantasioso, é muito mais você não admitir do que você admitir. Então, ele usa de muita sabedoria. Se você for tentar explicar, né, você acaba sendo muito mais, fantasioso do que aceitar a coisa. E assim, o que eu acho interessante também é que eram várias pessoas de vários lugares, pessoas que não se conheciam, né? Realidades diferentes. Então, quando você trabalha com um grupo assim tão heterogêneo e, ao mesmo tempo, tão espalhado, e trazendo o mesmo resultado, como é que você vai conseguir dizer que aquilo dali não tem um fundamento, aquilo dali é uma coisa fantasiosa da cabeça das pessoas? Porque, vejam bem, hoje nós temos condição de colocar qualquer coisa à prova, qualquer coisa em xeque, porque nós estamos aqui, nós estamos num ambiente muito favorável para algumas coisas, sim, mas muito hostil para outras, que é a internet. Então, através desse recurso que a gente tem hoje com a tecnologia,
a gente pode colocar em xeque, pode duvidar de certas questões, de certas publicações. Por quê? Porque a gente tem acesso a tudo isso. Mas e lá em 1855, gente? A tecnologia que tinha lá, gente. Não, então, é muito complicado, entendeu? Eu acho que a própria recepção, né, a concepção das perguntas e da codificação num momento em que assim, o planeta ainda não tinha tanta capacidade tecnológica, não tinha capacidade educacional, não tinha capacidade cultural, intelectual, para absorver todo esse conteúdo, ter chegado exatamente nesse momento já é uma prova assim, cabal de que algo que vinha de um conhecimento superior era assim, incontestável. Fala, Ferdinand. Teve gente que levantou na minha frente a mão. Não, a Tereza... Tereza, você quer fazer algum comentário ou você só vai ler? Eu só ia comentar exatamente isso que você falou. Quer dizer, era uma época em que não dava tempo de se comunicar. Comunicação com carta. Então, eu vou combinar com alguém que vou fazer isso. Aí, vou combinar com aquele grupo que está lá em outro país. Não tinha como, né? Hoje a gente tem, né? A gente vai ali rapidinho, manda uma mensagem e combina tudo e vamos falar a mesma língua, a mesma coisa. Hoje o mundo está na mão, né, gente? Exatamente. O mundo está na mão, né? Então, eu ia falar o seguinte, que em cima do que você estava falando aí, Cristina, me veio na cabeça aqui, imagina se a questão toda se iniciasse com Kardec 100 anos antes ou 200 anos antes, ia ser muito mais trabalhoso para ele. Por outro lado, se fosse agora, ou nos anos, na década de 20 e tal, com esse advento da internet e outras coisas, ele teria também dificuldade por causa dessa questão aí que a gente está vivendo aí, muito de fake news, essas coisas todas. Então, veio no momento certo, né? De uma forma que ele conseguiu trabalhar em paz, entre aspas, né? Sem ter essa questão toda da excesso de tecnologia que poderia também atrapalhar naquele momento. Paulo, faça o comentário para ler o próximo. Jogo rápido, é porque o Ferdinand fez aquele primeiro comentário que é complicado, como às vezes as pessoas criam, né, muito trabalho para poder negar o óbvio, né? Negar o que está acontecendo. Eu queria só mostrar para vocês, eu estou lendo esse livro aqui, Cristianismo, uma mensagem esquecida, do Hermínio Miranda. Ele faz muito esse comentário sobre o que a teologia de hoje em dia, né, e já de anos antes, né, o que eles tiveram, todo o trabalho que eles tiveram para negar justamente a reencarnação, para negar tudo isso que a gente está vendo, a ação dos espíritos, a intercomunicabilidade com os espíritos. A teologia, ela cria todo um arcabouço, Hermínio Miranda fala isso com muita propriedade, e se enrola para poder justamente negar o óbvio. A coisa cai na cara, mas os caras têm um trabalho fenomenal, como o Ferdinand estava falando, poxa, como é que os caras fazem todo um trabalho para... Então, o Kardec tem que ir, com muita paciência, desconstruindo, com muita lógica também, né, com um raciocínio muito, muito lógico, ele vai desconstruindo. Por que não faz sentido, né, as pessoas de moral ilibada, pessoas ilustres, iam se dar esse trabalho? Como é que criança vai fazer isso? Vai fazer parte desse teatro? Não tem como, entendeu? Então, realmente, os que querem negar, eles se dão a um trabalho hercúleo para criar todas aquelas justificativas para negar uma coisa que é óbvia, né? E fica difícil mesmo de sustentar. Tereza, lê o próximo parágrafo, por favor. Ok. Dizem, então, que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de terem o monopólio do bom senso
e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhes não seguem parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não, uma prova, uma presunção, no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidade. Gente, eu voltei. Aquilo que o Paulo falou, né? Conseguiu, querida, que bom. Nós estamos lendo aqui, só um instantinho, Tereza, por favor, desculpa. Nós estamos lendo o último parágrafo aqui do item 9. Tá? Aí ela vai fazer um comentário agora, e aí você nos brinda de novo com as suas observações, tá bom? Tá bom. Tá bom. Não, eu queria dizer que eu gostei muito do que eu ouvi do Paulo comentando. Fala aí, Tereza. Não, é porque assim, o Paulo estava comentando exatamente, né, que eram aqueles questionamentos que seriam pessoas ignorantes, que o espiritismo estaria enganando, né? E por que pessoas com notado conhecimento iam perder o seu tempo, né, para estar ali fazendo um show só para chamar a atenção, né? Então, a questão que eles deixam ali, né? E o que eu acho interessante aí nesse parágrafo 9, né, nesse item 9, é porque há sempre a dicotomia entre a teoria e a prática. E a nossa teoria aqui ela é toda linguística, ela é toda baseada na razão. E os fenômenos práticos, eles foram colocados em xeque quanto à sua veracidade. Aí, colocar em xeque a veracidade das ideias trazidas é que ficou mais difícil de ser feito, inclusive porque era feito em línguas diferentes, com respostas comuns, que foi o que ele considerou de método universal, né? Análise universal dos dados, porque como é que podia, em países diferentes, com línguas diferentes, perguntas iguais serem respondidas por pessoas diferentes da mesma forma? Então, isso é que foi o que ele fez, esse breve exercício de questionamento desses que se colocaram como críticos da doutrina espírita, né? desse movimento que ele estava trazendo, com esclarecimentos tão além do tempo deles. Ferdinand levantou a mão. Então, antes de você entrar aí, eu estava comentando um pouco antes sobre isso, a questão do momento em que veio a doutrina, né? E eu imagino, se fosse hoje, ela vindo hoje, em cima disso aí que você falou, né? Da dificuldade que ele teve na época com comunicações de vários países, várias línguas, hoje seria muito mais fácil, e seria também muito mais fácil para as pessoas dizerem que não que a coisa não tinha fundamento sério, entendeu? Porque devido à grande facilidade que a gente tem hoje da comunicação. Isso. O Paulo levantou a mão também. Não, é jogo rápido. É só para acrescentar aí quanto ao que o Ferdinand falou, que cerca de 150 anos antes de Kardec trazer, né, essa doutrina através da mensagem dos espíritos, nós tivemos Swedenborg trazendo, eu já até comentei isso antes, e Swedenborg foi assim, meio que um primeiro para tomar pancada, né? Porque 150, na época do Kardec, trazer o espiritismo já foi uma coisa difícil, imagina 150 anos antes, né, por volta de 1600, Swedenborg trouxe uma doutrina que tem muito paralelo com a doutrina espírita. Só que ele veio assim para realmente para tomar pancada, para quando o Kardec viesse, a coisa tivesse um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? E eu acho interessante porque a gente lendo hoje as críticas daquele tempo e as críticas de hoje, porque hoje também tem críticas,
Então, a gente lendo hoje as críticas, hoje mesmo eu encontrei um site dizendo assim, Douglas Home foi esquecido. Nessa linha, a gente poderia dizer também, Swedenborg foi esquecido. Não, eles não foram esquecidos, eles vieram com outra finalidade, eles vieram para o anteparo. Eles não vieram para competir. É diferente, e assim, eu não quero dar nomes, eu me comprometi, quando comecei a estudar o texto, a não dar exemplos. Kardec não deu exemplos, eles eram todos contemporâneos, todos tinham nome. Kardec sabia exatamente de cada um de quem ele estava falando. Então, não é para a gente estar falando também, porque eles podem já estar aqui no movimento espírita tentando se retratarem do jeito deles, mas eles podem estar aqui tentando se retratar, porque exatamente eu vejo isso em todos aqueles que não aceitam Kardec na sua plenitude e tem sempre que acrescentar mais alguma coisa da sua opinião subjetiva. E assim, gente, a gente mal aprendeu Kardec e já está acrescentando. Quer dizer, o Chico, ele fez revelação, ele não trouxe nada dele, ele trouxe 2 espíritos, né? Eu não sou médium, eu sou convidada aqui para trazer para vocês um estudo. Ah, não, gente, olha, eu penso assim, eu acho que aqui está frágil esse argumento, não é assim que a gente vai fazer a nossa reforma íntima, né? E aí a gente tem isso na doutrina espírita, desde aquela época até os dias atuais. Deixa eu colocar aqui para ajudar. Vocês estavam lendo, aí a gente lê aqui que tem um estímulozinho visual para quem precisa, né, desse estímulozinho. Vamos lá, então. Paulo, lê para a gente. Aí já vai começar o 10, né? Vamos lá. Entre as objeções, algumas há das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentada, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Então, eu acho que Kardec ficou assim muito perplexo de ver que eram pessoas respeitáveis que estavam fazendo questionamentos simplórios. E questionamentos com base na diferença linguística dos espíritos, que é uma realidade entre nós. Sim. Entre nós, um é mais retórico, o outro é mais popular. Isso faz parte das nossas características culturais, da condição que a gente reencarnou, e ele provavelmente não esperava que essas observações viessem dessas pessoas que deveriam ter esse conhecimento implícito, porque eram pessoas que ele atribuía respeito em todos os sentidos, né? Então, assim, como é que você não percebe isso? Você vai questionar uma coisa que é da diferença humana, é da distinção entre os homens, né? Vamos lá, Cristina. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhe haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Qual é o sentimento que a gente observa em Kardec aqui nesse trecho? Ele tem um sentimento manifesto aí. Meio indignado, né? Não, acho que não.
O que é um lamento? Assim, sinto muito, né? Que as Pois é, pessoas. né? Que droga, que azar, Assim, né? mas também Eles... aceitação, né? Pela nossa alimentação. Pois é, né? Mas esse sentimento de, nossa, que azar, né? O cara só viu o lado mal, mas é óbvio, o cara está criticando. Espírito superior vai chegar perto de quem faz maledicência? Como é que é isso? A gente está falando mal da doutrina espírita, está falando mal do médium, está falando mal do dirigente da casa. Quem é que se aproxima da gente? Os nossos, né, aqueles companheiros menos felizes, né? É isso que ele está dizendo para a gente. Fala, Paulo. Não, e acho também que tem aquele caso, né, que a pessoa as pessoas vão olhar para a rosa. Tem gente que vai olhar para a pétala, tem gente que vai olhar para o espinho, né? Ou seja, vai ter caso em que aquele cara está com aquela visão tão turva que de repente a luz vai aparecer e ele não vai ver, porque a visão dele está turva, entendeu? Não é que só apareça trevas para ele. É claro que eu concordo com você, que ele agindo desse jeito, ele vai atrair muito mais treva do que outra coisa. Mas a espiritualidade superior, na minha opinião, tenta tocar ele também. Só que ele acaba se fechando a isso, né? Eu vejo por um outro lado também, que eu acho interessante. Quando aparecem, né, essas opiniões assim contrárias, é uma maneira também de estimular que as pessoas estudem mais, que as pessoas vejam mais as observações que aparecem, né? Quando as pessoas estão imbuídas do interesse de conhecer. Sim. Quando as pessoas estão imbuídas do interesse de destruir, aí elas não vão estudar, elas vão atrair mais percepções equivocadas de qualquer coisa. Mas aí isso também eu acho saudável, porque mesmo você assim, com a intenção de denegrir uma ideia, as outras pessoas que têm uma mente mais aberta vai olhar para os dois ângulos e vai analisar com coração aberto. Eu então, não diria... positivo. Eu não diria saudável, eu diria necessário, porque isso aguçou a vigilância de Kardec. Exatamente. Ele, como pedagogo, como estudioso, e também que não era um crente, né? Ele estava ali fazendo um estudo metódico, ele olhou para aquelas observações e se aprofundou naquilo. Né? Vamos lá, então, tem um monte de gente com o dedo em pé aí. Ferdina. Então, é isso. Até a gente tem vários exemplos, como você falou aí, aqueles que tiveram realmente o espírito imbuído de buscar o conhecimento, até para detratar, né? Mas que tiveram a hombridade, a ética de fazer, ir a fundo. Muitos deles se converteram, não, né? Que não é esse bem o termo, mas passaram aderiram ao pensamento espírita. Isso. Tinha mais gente, Paulo, estava com o dedo Não, em pé. então, eu só ia falar, com relação àquela questão que eu falei, que certamente não veio só trevas para essas pessoas, veio luz também, quando o Kardec coloca, é de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal. Bom, a gente sabe que o acaso não existe, né? Então, assim, não houve essa... não é que eles tenham se servido tão mal da espiritualidade, é que eles só absorveram aquilo, como já me falou aí, questão de faixa vibratória, né? Isso. Vamos seguir. Quem é que pode ler aí? Eu leio. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Como a gente já comentou bastante, a gente passa rápido aqui, mas fica atento, porque a vigilância é tudo, né? Vamos lá, quem pode ler? Os que assim julgam
se colocam na situação do estrangeiro, que chegando a uma grande capital, pelo mais abjeto de seus arrabaldes, julga-se de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam, de estudar o que se passa entre os espíritos de escola, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. É isso. E se a gente percebe que entre nós há uma diferença muito significativa pelas experiências conquistadas, isso também vai se dar no mundo dos espíritos, e os espíritos vão se comunicar com o que eles têm. Não vai ser feita nenhuma maquiagem naqueles que não têm o que dar. Eles vão dar o que têm. E a gente vai usufruir da presença deles com o que eles têm e com que a gente também entre em sintonia com eles. Quem pode continuar? Eu posso ler. Vai. Perguntam eles: os espíritos de escola descem até nós? Responderemos: não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo. Esse diálogozinho pequeno aqui, gente, isso aqui é uma puxada de orelha, assim, bem... Vai, continua. A menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Aí, Paulo, tem sentido tudo aquilo que você comentou em relação à percepção, ao sentido, porque, imagina, os espíritos estão ensinando, a gente tem ouvido e não ouve. Aí a gente sai daqui como? Surdo? Aí a gente tem olho e não vê. Os fenômenos estão acontecendo e a gente tem olho e não vê. A gente sai daqui cego? Quantos surdos cegos reencarnam? Com certeza. Quantos? Por quê? Vai. Quem pode ler? Vou ler. Como variante dessa opinião, temos as dos que não veem nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica, novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não as julgamos suscetível de exame sério, por isso não nos demoramos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. E Proteu, então, foi um deus marinho que guardava os rebanhos de Netuno, era o filho de Titãs, Téteis e Oceanos. Proteu tinha 2 dons e causava inveja e interesse aos mortais. O dom da premonição, conhecia o presente, passado, futuro, e o dom da transformação. Proteu podia assumir qualquer forma que quisesse. Então, assim, na mitologia também se encontra explicações para as nossas dificuldades, não para as nossas virtudes. Quem pode ler? Estamos acabando. Acrescentaremos, tão somente, que, se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é, às vezes, bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. Efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste para perder-nos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Se pode e não faz, desmente a sua bondade. Ambas as suposições seriam blasfemas. E Kardec não perde a linha da razão, porque ele vai no que há de pior dos espíritos sofredores, que é o diabo, que é o que os antagonistas classificavam o espiritismo como obra do demônio, né? E aí a gente vê que ele vai lá buscar a explicação, trazer para a gente a reflexão, para a gente poder entender que Deus é pai de todos. Deus é pai de todo mundo, né?
Com certeza. Ele não vai permitir só que o mal se manifeste. A gente também pode ter a presença dos demais espíritos. Para encerrar, quem é que quer ler aí? Ferdinand levantou a mão. Fala. Então, eu acho muito interessante a lógica toda que Kardec usa nesse processo aí de esclarecimento, que, assim, é muito lógico. Se uma coisa é isso, ela não pode ser aquilo, né? Então, ele vai construindo esse pensamento aí e fica sem... Você não tem como refutar isso. Uhum. E é como ele fala, né? Já foi. Vamos lá, vamos encerrar. Quem é que pode ler? Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar, sem impiedade, que ele só permita o mal com a exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Desculpa, mas é porque estou no celular e está muito pequeno. Não tem problema. Então, ele conseguiu, pela lógica, demonstrar que mesmo que sejam espíritos maus, a comunicação está comprovada. Olha isso. Mas que elas não aconteceriam sem a permissão de Deus, né? E que se isso acontecesse, isso não retrataria a piedade, a compaixão, a misericórdia de Deus, porque o bem estaria sendo excluído. E isso é contra qualquer religião. Se a gente está na religião, para que a gente está na religião? É para ligar com Deus, não é para ligar com os maus espíritos. Então, assim, Kardec é primoroso nesses 2 parágrafos, porque ele, com elegância, caridade, fraternidade, ele trata dos argumentos que os antagonistas, vou usar a palavra que ele usou, né? Os antagonistas fizeram. E eu li um trechinho da Revista Espírita de 1865 para saber o contexto, né, que a palavra antagonista surgiu, e eu coloquei lá aquela observação, que eram 3 categorias, e aí ele diz assim, que os editores, eles publicavam os textos espíritas porque 2/3 leriam. E que os antagonistas, eles leriam também, para se antepor. Então, no final das contas, os editores publicavam os textos espíritas porque todos leriam. Isso é um barato, isso é ótimo. Porque o objetivo é esse mesmo. Depois, quando você tiver com mais lucidez, que não tiver tanta interferência espiritual, que aqueles espíritos que estão ali nos prejudicando, atuando para nos prejudicar, que eles forem socorridos, está tudo lá, né, gente? E aí a gente se lembra e a gente percebe que aquela lição já está lá, é só colocar em prática, é só reavivar, porque a gente já ainda não vivencia, mas a gente já tem ela na semente. Eu peço desculpas a vocês, mais uma vez, pelo contratempo aqui das crianças, porque não dormiram na hora certa e aí pronto. Sem problema. Ferdinand, você ainda quer fazer um comentário rápido? Quero, Ferdinand e Paulo. Então, esse trechinho final aí que o Kardec fala sobre essa lógica que ele dá aí, né? Sobre tá comprovado a comunicação. A gente lembra lá algumas doutrinas dizem que Moisés proibiu as comunicações, que era proibido falar com os mortos. Pô, mas se não é possível, para que eu vou proibir, né? Então, o próprio fato já comprova, né, que é possível. Paulo, por favor, seu comentário. Bom, meu comentário é só para dizer que a Cristina não precisa pedir desculpa, porque hoje é dia das avós, entendeu? Foi ontem.
tudo, tá bom? Fica tranquila. Valeu. E muito Então, obrigado. aproveite esse momento e faça a nossa prece final, então, por favor. Eu? Tranquilo. Sim. Tranquilo, tranquilo. Vamos, meus irmãos, nos unir, aproveitando essas boas vibrações do estudo da noite de hoje, para pedir a Ti, amado Mestre Jesus, que leve ao Pai o nosso agradecimento por termos tido mais esta oportunidade de estarmos com pessoas que para nós são muito caras, pessoas que gostamos, pessoas que estão com esse mesmo propósito de buscar a iluminação dessa doutrina de luz que Tu nos enviou. Agradecemos e pedimos humildemente, Mestre amado, que mantenha em nós, nos ajude para que nos mantenhamos firmes no foco de levar adiante esse propósito, fazendo essa tão difícil reforma íntima, para buscar, Mestre amado, quem sabe um dia podermos estar ao seu lado, te sentindo com mais força, com mais luz, enfim. Agradecemos e te damos muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gente, Graças então, a muito Deus. obrigada. Pronto, Até obrigada a vocês. próxima oportunidade. Tá? Vou parar Obrigada. aqui fora a gravação, agradecendo.